ConeCast, um podcast da Conesul Marcas e Patentes. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, inclusive que ela tem uns insights e nós os conhecemos, e daqui a pouco eu conto a história de como nós os conhecemos. Tem uma área vasta da criação de marcas próprias, tá? Tanto como consultoria e como ela também é associada, ela é presidente da associação, que é a ABMAPRO, que é a Associação Brasileira de Marcas Próprias. Então, usufruam deste podcast, que vai ser muito, muito valioso. E eu estou aqui hoje com a Neide Montesano. Neide, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, primeiro eu que agradeço, né, Vanessa? É um prazer enorme estar aqui, até para falar de marca própria. É uma delícia, eu adoro fazer isso, então tá tudo certo. Amei, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou Neide Montesano. Minha formação não tem nada a ver com marca, porque eu sou engenheira química. Minha formação tem a ver com criar produto, né? Mas ao longo da minha carreira, acontece que para que você cria produto, tem que dar marca para eles, né? Exatamente. Então, a marca foi uma coisa que caminhou comigo e foi dando, né, uma expertise muito grande à minha empresa, Montesano Negócios. Eu tive fábricas, mas a minha empresa, Montesano Negócios, hoje ela presta serviço criando projetos de marca própria para empresas donas de marca, né? Marca própria tem um fabricante numa ponta, um dono de marca na outra, e a gente faz esse trabalho super com muito critério, com muita responsabilidade. E quando a gente está falando de responsabilidade, a gente precisa entender exatamente como funciona a construção de uma marca. Então, eu faço isso, faço um monte de outras coisas. Eu tenho expertise em implantação de sistemas da qualidade, em indústrias, faço auditoria nas fábricas para ver se elas estão ou não preparadas para fazer as marcas próprias, né, das grandes marcas que existem hoje no Brasil. E a gente tem uma perna comercial onde a gente une pontas, né, quem quer o fornecedor, quem quer um dono de marca, enfim. Sou conselheira em empresas, sou mentora, faço mentoria em sistema de qualidade, em marca própria, e durmo da meia-noite às 6. Que bom! Fico bem feliz, porque eu estou pensando já como que esses pratinhos são equilibrados já, né? Mas olha, equilíbrio nunca trabalhei em circo, mas equilibrar prato é comigo mesmo. Que bom, que bom. Mas assim, Neide, dentro da sua vasta experiência, e aí vamos já começar falando como que a gente se conheceu? Vamos. Foi interessantíssimo, porque nós temos uma cliente em comum, né? E nessa cliente ela estava querendo desenvolver marcas próprias. E ela estava numa confusão na parte de criação. Ela contratou uma agência, e essa cliente ela já é minha cliente há alguns anos. E a agência cria, e eu falo que o jurídico, que somos nós de propriedade intelectual, nós verificamos se aquilo que o criativo faz pode ser protegido. E a Neide estava na outra ponta, auxiliando. Se o nome tinha conexão com o produto, se ia chamar, se ia ter o perfil, não era isso, Neide? Lembra que eu te disse? Vamos juntar o juridiquês com o techniquez, porque senão a criação, ela vai, avança e esquece que tem essas duas pontas importantíssimas, né? Sim, e aí foi que nós nos conhecemos. E coincidentemente também nós estamos bem próximos geograficamente. Apesar do nosso cliente ser muito longe. Nossa, né? Nosso lá cliente... no norte. Lá no norte do Brasil. Interessantíssimo, mas é uma querida também. E é importante quando você vai de coração aberto, como os próprios clientes te geram conexões. Né? E eu acho que eu posso falar dentro de todas essas suas habilidades que você é uma direcionadora. Quando você entra no cliente, claro que você entra para saber, eu estou sendo contratada talvez para te ajudar, te auxiliar na marca própria, mas você está vendo se isso daqui é que está bom, essa questão de qualidade está boa, essa questão de... Então, posso falar também que você auxilia o cliente nessa direção, até mesmo da gestão do negócio? Na verdade, o que a gente faz é exatamente isso. Nós entramos, entendemos qual é o propósito da empresa, porque a marca precisa conversar com o propósito da empresa. Sim. A marca precisa ter um propósito. Sim. Eu não acredito hoje, até porque nós não vendemos produtos próprios, a gente vende marca própria, né? E aí, essa marca ela tem que ter um propósito. E ela tem que, esse propósito deve estar alinhado com o propósito da empresa. Então, eu entro, entendo qual é o propósito da empresa, entendo qual vai ser o propósito da marca, para passar para a agência, criar uma marca que
passe para o consumidor esse propósito, porque a marca é tudo, é ela que conversa com o consumidor. Conecte, né? É ela que conecta, né? Então, principalmente a marca própria, Vanessa, que não dá para gastar dinheiro com marketing, com tanta mídia, porque exatamente ela vai chegar 20%, 30% mais barato na ponta só porque ela não carrega esses custos de marketing comercial, porque os produtos são até melhores do que os produtos tradicionais de mercado, quando se escolhe bem o fornecedor. Sim. Então, todo esse cuidado, olhar o sortimento, entender o que sai para a marca própria entrar. Então, a gente vai e busca no mercado profissionais que fazem esse trabalho. Então, trabalho de gerenciamento de categoria, a agência que vai fazer a criação, porque é um trabalho muito sério. A criação de uma marca é um investimento muito grande. Muito. Tem que se contratar um escritório Sim. que trata dessa coisa do registro, de como cuida, porque não é só o registro, como é que cuida depois do registro, Sim. que podem vir vários percalços nesse caminho, que você sabe, obviamente, melhor que eu. E né? várias pessoas tentando parasitar para copiar aquilo que você está lançando agora. Então, toda essa vigilância, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é contratar um escritório que vai fazer o registro da marca. Quem vai ser o escritório que vai ter a vigilância com essa marca necessária para proteger a marca, porque custa muito caro criar uma marca. Sim. Muito caro. Vale a pena? Claro que vale. Se você me permitir citar uma marca, à vontade. Hoje, por exemplo, nós temos um case grande no mundo, né? Tem um grande cash and care, né? O famoso atacarejo, que chama Costco, nos Estados Unidos. Ele tem uma marca que chama Kirkland. Eu acho que até na nossa reunião eu cheguei a falar Acredito que sim. Né? Marca Kirkland. Só tem ela e ela vai do caixão até... Porque eles vendem de caixão a brilhante. Aliás, o metro quadrado que mais vende brilhante nos Estados Unidos. Nossa. Então, é uma loucura aqui. A marca Kirkland saiu agora no final do ano passado o resultado do valor que a marca tem. Ela é uma marca que vale mais que Coca-Cola. É uma marca que vale mais do que Nike. Então, veja a construção dessa marca, como ela foi feita. E essa é a ideia. Quando eu entro num negócio para fazer um projeto de marca própria, o que eu me comprometo com o meu cliente é que, se seguir os passos que nós temos, os processos que a minha empresa implanta, com certeza nós teremos uma marca que, como eu costumo dizer, pode virar um case da criatura valer mais do que o criador. Não a marca tenho dúvida. acabar valendo mais até do que o próprio dono da marca. Não tenho dúvida. E essa é a ideia, mas... Sim. Todo o sistema tem que ser sério, tem que contratar empresas boas e a gente tem que fazer a lição de casa direitinho. E eu te digo que, assim, com certeza você já encontrou diversos percalços, porque eu falo que a marca é sentimento, mas eu falo que a marca é filho de quem cria. Né? Então vai ter, sei lá, teu empresário. E eu já escutei algumas vezes de alguns criativos quando falam: você não tem que criar as marcas para você tem que criar a marca para o público que vai comprar. E é muito difícil essa desconexão de quem é dono e de quem é o público, né? E com certeza nessa sua exposição de falar, olha, o primeiro passo é esse, o segundo é esse, tem que ver isso, tem aquilo, você já se deparou com uma questão de, olha, precisa proteger, vamos ver se está livre. Não, isso daí não dá nada, não. Vamos só fazer e depois vai. Como que é o seu posicionamento para aquele, porque eu concordo e eu sou muito a favor disso que você fala, que tudo tem que andar casado, para que nós tenhamos sucesso. Aquele que fala, não, a marca não precisa não, gente, deixa aí, proteger, a gente protege depois. Como que é o seu posicionamento? Ou se você lembra, por acaso, de algum case nesse sentido? Vários. Quando nós começamos a associação, a ABMAP, a Associação Brasileira de Marcas Próprias, eu fiz um workshop para falar para os fabricantes que tinham suas próprias marcas, porque eles fazem marcas próprias, que é a marca do dono da marca, que é um varejo, um atacado, um distribuidor, mas eles têm as próprias marcas. Uhum. E a pergunta, o começo do workshop era, você tem uma marca? Ela está protegida? E as pessoas não sabiam nem o que era INPI. É uma coisa tão maluca, né? Há 20 anos atrás, quando nós montamos a entidade, no ano 2006. Para quase, né? Estamos aí com quase 20 anos de entidade. E é incrível, porque as pessoas tinham marcas e não tinham, essas marcas não estavam protegidas, né? E aí, de repente, recebe uma notificação, olha, tua marca coincide. Você sabe que eu até tenho um case de uma marca que eu tinha, não é nem marca, eu usei uma imagem
que na hora que foi para o ponto de venda, eu recebi uma carta de uma grande multinacional dizendo que eu tinha 40 dias para tirar aquela imagem. Exatamente. Né? Então, se a gente não tivesse um bom escritório com competência para dizer tiro, não tiro, imagina, eu estava começando minha empresa e eu recebo uma carta de uma super multinacional dizendo que eu tinha 40 dias, eu tinha acabado de lançar o que eu tinha de rótulo no estoque. Isso que eu ia falar, e todo investimento que você tinha. Exatamente, todo investimento, folder, rótulo. E a parte toda que a parte de baixo do iceberg, que eu costumo dizer, Vanessa, que é assim, não é a marca só, não é isso que você vê. Por baixo disso, né, é a parte de baixo do iceberg, que tem um custo altíssimo se você não cuida disso. Sim. Um custo altíssimo. A tua imagem perante o seu consumidor, perante o seu cliente, você tem que mudar tudo logo depois que você lança. Ou depois que você gastou, né, um dinheirão para formar essa marca e, de repente, você tem que ou tirar a marca ou mudar a imagem, porque você não pensou, não cuidou como tinha que cuidar na hora que você começou o processo. Então, eu digo sempre que a hora que a gente vai começar um processo, começa direito, começa pesquisando. Quanto tempo a gente demorou pesquisando o nosso cliente? Que acho que a gente pode falar quem é aqui da Nova Era. Pode falar da Nova Era. Nossa, e não só isso, o trabalho de cercar a marca, que aí é o outro passo, né? A preocupação de cercar. E aí esse é um trabalho que eu faço junto com o meu cliente, de entender quais as categorias nós vamos ter marca própria, Sim. que segmentos a gente vai entrar, como é que a gente vai cercar essa marca para frente. Mas tudo isso a gente fez também porque o empresário, o gestor, estava aberto à nossa consultoria. Sem dúvida. Porque se por acaso, simplesmente, né? Porque vamos pensar em marca própria, é quando a gente, ao meu ver, e você, por favor, me acrescente, a gente faz um leque com a marca para que ele possa alcançar em outros segmentos bastante similares, né? No caso da Nova Era, por exemplo, é uma parte de supermercado, atacadista, enfim, e começou a colocar nome nos produtos, que seja da Nova Era ou que seja de uma outra marca que ela criou. Mas o empresário estava aberto a escutar quem ele contratou. Porque também, às vezes, o empresário, ele contrata, só que ele só quer que a informação venha de acordo com o que ele acha. E preço. Também. Mas eu vou gastar quanto? Isso. Então, mas eu vou contar, não posso citar nomes. Uma grande rede de supermercado lançou uma marca. Essa marca era para a área alimentar. Lá dentro, não pensaram em cercar a marca. E não cercaram essa marca em outras classes. O concorrente, vendo que a marca foi lançada, é uma marca muito bacana, foi e registrou a marca nas outras classes que a marca não estava registrada. Exatamente. Deu brecha, né? Quer dizer, deu brecha. Depois de lançar, um mês depois de lançado, foram, consultaram, viram que não tinha registro dessa marca nas outras classes, e registrou em todas as outras classes, tirando o alimentar, onde a marca estava registrada. Mas talvez... Isso é um absurdo. É um absurdo. É um erro estratégico muito grande da equipe que cuidou disso. Sim, né? sim. Porque tem que ter uma visão estratégica, entender aonde que você quer chegar com essa marca. Sim. E proteger a marca, ainda que você não vá fazer aqueles produtos, mas cerca, porque senão outro usará a sua marca. E vai pegar uma fama daquilo que você está construindo. Né? E quando você fala, mas marca própria, a marca própria é usada em especial como ferramenta de fidelização. Então, imagina, você fideliza com aquela marca e o outro vai e usa a sua. Caiu por terra. Exatamente. Caiu por terra. Agora, Neide, eu não me lembro, e talvez você tenha essa história com certeza com maior propriedade, vou pegar uns 15 anos atrás, eu não lembro de ser tão comum nós irmos, e aí eu vou usar a questão, porque a marca própria não existe só, a maioria dela na parte alimentar, mas né, existem outros nichos. Eu ir ao mercado, e aí eu vou me colocar aqui no lugar de consumidora, né? Porque eu acho que é isso, né? Sim. A gente tem que trazer assuntos que são do nosso dia a dia. Eu não lembro tanto de nós vermos o mercado, o hipermercado, investir nesta questão de marca própria, né? E aí, depois começou a surgir, e o porquê que isso veio a surgir? Qual foi a tendência? Já existia em outros países ou não? Você atrela isso a quê, esse investimento?
Marca própria existe desde a década de 50 na área alimentar, porque na marca própria, ela é muito forte. O maior faturamento é vestuário. Vestuário. Por incrível que pareça. Não sei se você sabe, a Renner tem 18 marcas próprias. Eu sei que ela tem marcas próprias, não sabia a quantidade. Decathlon, 82% do que tem lá dentro, vendendo na Decathlon, é marca própria. Inclusive, os produtos deles são bem bons. São ótimos. São bem bons. Você vai hoje na Leroy Merlin, eles têm marca própria em praticamente quase todos os segmentos que eles atuam. Mas o pessoal foca muito na área alimentar. Na década de 50 começa a marca própria na França, e ela vem, né, a gente chama de primeira geração, que é sem nenhuma preocupação com qualidade, para atender uma crise que existia. Década de 60 entra a Inglaterra, década de 70 entra o Brasil. E o Brasil entra, quando na Europa já estava na segunda, onde ganhava marca, já começava a ter marca, o Brasil começa na primeira. Tá. E o Brasil ficou nessa primeira por muito tempo. Na década de 80, a Europa começa com a terceira geração de marca própria, que a gente diz que é a geração Me Too, né? Então, eu faço produto similar ao que tem já. Então, tem um produto, uma farinha láctea, e aí, ok, eu vou fazer o similar. Em 2000, e cresce. A Europa chegou a ter 38% de marcas próprias nessa ocasião. Em 2008, vem uma crise forte, né, da quebra dos bancos e tudo mais. E a Europa cria a quarta geração da marca própria, que é a geração valor. No Brasil, a gente tem um case da geração valor, que é o TAEC, o Viver, do Carrefour. A gente tem cases bacanas de marca própria nessa geração. E essa quarta geração, ela não suplanta a terceira. A terceira continua. Então, vou te dar um exemplo, bem prático para a gente. Isso, ótimo. A gente tem Qualitá, no Pão de Açúcar, que é a terceira geração. Tá. E a gente tem Taec, que é a quarta geração, a geração valor, onde é produto inovador, que carrega um valor, que carrega uma proposta diferente e que sai da primeira lei do varejo, que é a lei do preço comparado. Sai, porque ele inova. Eu não sei se você sabe, mas a primeira água saborizada no Brasil foi Taec sabor lixia. Entendi. Então, super inovador, né? Eu até brinco que essa marca tinha a cara do Abílio, né? Viver, né? Saudável. E essa é a proposta da marca. E ela não sai dessa proposta, e ela não sai do propósito dela. Quando a gente percebe isso e começa a tratar a marca própria, vem a Bimapro em 2006, 2007, e a gente começa a fazer o consumidor entender que a marca própria tem qualidade, sim. Por quê? Existia um resquício, né? Um paradigma que marca própria não tinha qualidade. Então, a gente começa a passar a régua para cima nos fornecedores, começa a criar auditorias para que eles possam entregar a promessa, começa a fazer todo um trabalho junto com o fornecedor, o dono da marca, que tem que escolher muito bem o seu fornecedor para entregar a proposta, porque a gente diz o seguinte: marca tem que entregar a promessa. Se ela é marca própria, ela tem que entregar a promessa. O que você está prometendo, você tem que entregar. O consumidor hoje, o pobre pode não ter dinheiro, não significa que ele não tem inteligência e que ele não é um consumidor que sabe escolher. Sim. Né? Então, é atender e cumprir com a promessa. E a gente começou a mostrar qual era o posicionamento. Então, se você está fazendo um amaciante de roupa que é para concorrer com fofo, posiciona ele dentro da tua loja para a comparação 15%, 20% menos desse. Ele não é o Comfort. Não adianta você vender 40% mais barato que o Comfort, botar do lado do Comfort, porque você está enganando o consumidor, você não está entregando aquilo. Então, qual é a tua entrega? E a Bimapro veio fazendo isso ao longo desses anos, e a gente sai de 17% de percepção de qualidade no ano 2000 para 89%, 90% agora. Mas a gente teve, a partir de 2007... o canal Farma entrando muito forte. E hoje eu costumo dizer que o canal Farma, ele impulsiona, inclusive, o canal alimentar, porque todo mundo quer ser melhor. Existe um número aberto, né? A Raia Drogasil, a RD, publica... Né, que se posicionou recentemente a marca também. E assim, Nides faturou ano passado 1,2 bi. Então. Uma marca. Num trabalho de 2017 para cá. Então, quando o trabalho é feito com seriedade e seguindo, né, vamos copiar quem já fez melhor que a gente, vamos olhar o que os europeus fazem, que eles fazem muito bem feito, eles têm maestria em fazer marca própria.
a gente consegue chegar onde eles estão chegando. Mas assim, e seguem crescendo. Mas você recomenda que hoje a rede ela invista na questão de marca própria? Tudo depende do propósito de cada empresa, obviamente. E essa margem, obviamente, de faturamento é mais interessante para o titular. Não só. Então, porque o Cash está entrando em marca própria no canal alimentar? Porque eles tinham um percentual de margem que eles não têm mais. Eles tinham 18% de margem. Eles caem para 6%, 5%. Então, o que a gente costuma dizer para eles é o seguinte: se vocês tiverem marca própria, vocês voltam para 20%. Entendi. Porque na marca própria vocês têm mais margem. Sem considerar que a marca própria fideliza. Porque aquele produto você só tem naquela loja, só tem naquele fornecedor. Eu só compro o Taek no Pão de Açúcar, né? Só compra no Pão de Açúcar. Então, existe um estudo super bacana. O ticket médio, né? Quando a gente compara tickets médios e pega um ticket médio de uma rede de supermercado que tem um item de marca própria, ele é o dobro de valor de ticket médio do que aqueles que não têm nenhum item de marca própria. Olha que loucura. Quer dizer, foi para lá para comprar marca própria, que só tem lá aquela que ele quer, aquele produto que ele quer, e ele faz a despesa dele inteira nesse local. Entendi. Muito interessante, né? E realmente é essa situação. Existiu o estigma que realmente marca própria não tinha qualidade. E hoje a gente compra e às vezes olha e vê que o fornecedor até pode ser o mesmo ou até muito melhor. Tem até produtos de marca própria importado. Né? Vários, e são muito bons. E nacionais muito bons. Também. Muito bons. E você acredita que essa parte de conexão emocional da marca, é claro que eu tô desconsiderando, que eu entendo que tem que ter qualidade, tá? Já tô pensando na qualidade aqui. O nome com a identidade visual, tudo isso tem que ser muito bem alinhado, porque de qualquer forma não adianta ser um produto muito bom se não se conectar com o consumidor. Sabe o que eu costumo dizer, Vanessa? Que quando a gente está montando um projeto desse, a gente precisa harmonizar todas as pontas, né? Então, o rótulo, a criação do rótulo tem que falar com o consumidor no ponto de venda. A marca tem que carregar essa criação, tem que carregar esse propósito da marca lá. Então, o ponto de venda é o que conversa hoje. Você sabe quanto tempo hoje um consumidor tem para tomada de decisão de qual produto ele pega na gôndola? Não, qual? 7 segundos. 7 segundos? Você imagina o que a marca tem que conversar? São muito. 7 segundos. Muito. 7 segundos. Então, é muito importante não só criar a marca, mas como é que ela vai conversar. Ela tem que sair. Não tem mídia, não tem marketing, não tem promotor no ponto de venda, porque se tiver tudo isso, você não consegue chegar na margem que você precisa. Com valor de até 20%, 30% mais barato. Né? Então, não, precisa conversar. É muito importante a criação. E aí, você imagina você fazer tudo isso e você não ter a tua marca protegida? Não dá. E você tem alguns exemplos de marcas que inovaram e ganharam espaço, de você já ter participado disso? Needs, Taek. Needs é sensacional. Needs eu tenho um orgulho um pouco especial, porque em 2017, quando a Raia Drogasil resolveu que realmente queria dar importância para a marca própria, e até em visita a CVS ou Walgreens lá fora, né? Eles contrataram uma pessoa, a Luciana Tortorelli, que ela saía do Dia por Cento, e foi para lá. E a Lu chegou lá chegou na Bimap e disse: Nê, eu não entendo nada do canal Farma, na minha vida profissional foi no canal alimentar, mas eu sei que eu preciso da Bimap e a gente tem que ir junto, e vocês fazem visitas a feiras lá fora, e nós fizemos... eles vieram conosco em 2 viagens internacionais para Amsterdã, que é uma feira importantíssima de marcas próprias que pega toda a Europa, muito asiático participa. Até porque a gente tem que aprender com eles. Muito. Então, 4.000 expositores. Nossa! E Chicago, que é outra, que é importante também, porque a gente tem um hábito de consumo muito americanizado também no Brasil, né? Então, são 2 feiras importantíssimas. E era louco, porque ela estava com as agências criando e batíamos foto, e eu chamava ela e falava: Lu, vem ver, olha que demais isso aqui. Ela já batia foto, já mandava para a agência. Foi um trabalho muito bacana, muito, muito, muito grande, e que fez com que
Nides e as outras marcas que eles foram criando ganhassem dentro da RD uma importância fundamental para o negócio crescer. Então é um orgulho, né? É bacana Muito. a gente ver isso, né? Nossa, às vezes quando eu olho um cliente, você fala assim, tem meu dedinho ali, eu acho tão gostoso. É bacana. E aí hoje, eles são exemplo, eles são referência para os outros canais, para as outras redes, né? A gente tem hoje muitas redes, todas as grandes redes hoje têm marcas próprias. Mas pensando na questão do Brasil, tem alguma região que você vê específico que está em pleno crescimento com relação à questão de marca própria? Porque nós, assim, o Sudeste geralmente é a janelinha de tudo, né? Por que o Sudeste é grande? Porque muitas vezes a gente ouve assim, não, a marca própria está nas classes AB. Porque as grandes redes, em especial do canal alimentar, estão no Sudeste, né? Agora elas começaram a ficar mais fortes e ter mais presença Norte e Nordeste. Mas marca própria cresce absurdamente no Nordeste. Hoje, grandes redes do Nordeste estão entrando em marca própria. Redes de lá, Nordestão, estão entrando com marca própria. Atacadistas, distribuidores. E o Norte, né? Começando pelo Nova Era, o canal Farma Bemol. Uhum. Começou também lá pelo ano de 2020, em plena pandemia. Uhum. E é muito louco, né? Porque tem categoria que a Bemol tem o maior número de venda por metro quadrado. Nossa. Porque quando considera o tamanho, o maior volume de venda por metro quadrado. Sim. É louco. Mas a Bemol tem uma promessa que ela cumpre absurdamente, porque eles têm 87%, mais de 85% de credibilidade do consumidor. Então, o Denis, né, que é o presidente, diz sempre, nós não podemos fazer nada que não entregue para o nosso consumidor esse respeito que ele tem por nós, né? Porque também tem mais isso, a marca tem que entregar isso. É isso que eu ia falar da entrega, porque quando você fala justamente da qualidade, e eu acredito muito nisso, porque gera outra coisa que você mencionou, que é a fidelização, né? E você já deve ter participado de alguns cases, infelizmente, mas eu falo que tem que participar daquela marca própria, ter a promessa de ser uma linda marca, pensando em nome, em rótulo, embalagem, mas não entrega. Não entrega. E aí? E aí agora, é uma pena. Hoje em dia eu fico brava como presidente da entidade. Vou lá e falo para eles, desta vez, marca própria não vai ter voo de galinha. Desta vez, nós estamos cuidando e monitorando. Portanto, porque o que acontece? Se o macarrão Carrefour não entregar, o condicionador de índices não vai vender. Uhum. Porque eu costumo dizer sempre que assim, não são todos que gostam, né? Que a marca própria criação. As indústrias maiores não querem. Não. E isso aqui acaba com a marca própria em qualquer 2 minutos. Uhum. Então tem que se tomar muito cuidado. Muito cuidado. A facilidade da rede social, da postagem, né? Exatamente. Nós passamos assim, eu, a Montesano Negócios, junto aos meus clientes, a gente faz um trabalho de guardiã do nosso trabalho muito sério. Muito sério. Não só na escolha do fornecedor, na escolha das empresas que estão dentro desse ecossistema prestando, né, o serviço necessário. Auditoria, né? As auditorias, as empresas que estão prestando serviço, porque é um ecossistema que tem que funcionar absurdamente integrado. Uhum. Né? Quem faz o trabalho da marca, quem cria, nós que estamos ali na linha de frente, a escolha do fornecedor, a precificação, o posicionamento na gôndola, o gerenciamento de categoria para saber quem sai, quem entra, como é que a gente fica, o posicionamento da marca no ponto de venda. Então, são tudo detalhes e que a gente precisa também nunca esquecer que uma coisa é o que a gente cria no Sudeste, outra coisa é no Centro-Oeste, outra coisa no Norte, porque cada povo tem seus hábitos de consumo. Sim, então, exatamente. Pode ser que um produto que eu estou criando aqui no Sudeste não é o mesmo produto do Norte. Uhum. Vou te dar um exemplo simples, vai. Eu, dentro de um outro cliente meu, Armazém Goiás, que a gente tem uma marca muito bacana também para casa, a gente tem um sortimento de sabão em pó que vai do 2,2 quilos. Certo. E não tem 400 gramas, não vende. Lá no Nova Era, é 400 gramas que vende. Entendi. Então, a gente tem que sempre adequar o sortimento
para aquilo que são os hábitos. Que é a realidade, né? Para cada região. O Brasil é muito grande. Sim. Os consumidores diferenciam demais nos seus hábitos, né? É diferente. Você está no norte é uma coisa, você está no sul é outra, você está no centro-oeste, no sudeste. E azeitar isso é fundamental. E você já participou de alguma situação de perca de marca para fazer uma transição? Já teve alguma situação assim que você... Eu não vou poder te dizer a marca, mas a gente trabalhou 1 ano e 9 meses em cima de uma marca que todos acreditavam que estava totalmente... A promessa era de que estava totalmente protegida, e ela não estava. E aí teve que se fazer uma transição. E essa transição, pensando... Se negociou muito a transição, porque teve que pedir, pagar para fazer e custa caro. Custa muito caro. Fora que é uma transição, porque às vezes a gente está falando só de um nome, mas às vezes tem um rótulo envolvido, tem uma série de situações que podem acontecer. Não era marca própria, tá? Era uma era uma marca de uma grande empresa também, com uma agência muito grande. E aí o dono da marca... E aí custou caro. Imagina. Aí custa caro. Custa caro. Porque não é o custa caro para proteger. É o custa caro para deixar de usar. É essa balança que a gente tem que sempre deixar muito clara, né? Quando o empresário ele vira pra gente e fala assim, nossa, Vanessa, mas está muito caro, né? Que é justamente, você ouve isso na sua consultoria também. Assim, não, mas tudo bem, mas o que é caro? Mas é isso, proteção? Eu tô te oferecendo proteção. Ou mudar a fachada, mudar a rótulo, mudar a embalagem, mudar todos os canais de venda, mudar tudo. É conversar com o seu consumidor tudo de novo, né? Isso custa tão caro, essa é a parte de baixo do iceberg. Fora que é muito maior que aquela que a gente Nossa, não tenha dúvida. Fora que para você ter de novo aquele consumidor fidelizado a você, talvez vai demorar muito tempo depois. Até porque tem que voltar a ter a credibilidade, né? Ou eu tenho um outro caso que se comprou. É uma possibilidade. Da marca. E o que é pior, não se comprou a marca. A licença. A negociação foi, bom, então tá, você pode até usar essa tua marca, mas eu vou continuar com a minha e você vai me pagar X para eu deixar você usar. Caro também. É caro também porque às vezes... E aí você está investindo numa coisa que não é sua. Exatamente. E isso, tem alguns clientes que falam... Até foi porque se conseguiu o registro. Tá. Mas sobre um custo... Absurdo. Mas o registro passou a ser dessa Eu tenho um caso interno que o cliente ele foi impedido, um cliente meu foi impedido, e ele falou assim, não, mas ele vai me dar licença. Eu falei, tá, mas você vai trabalhar, vai investir em cima de uma marca que não é tua. Você tem que colocar isso na ponta do lápis, porque agora você está tampando sol com a peneira. Daqui a alguns anos... Você está ajudando a encher o cofrinho dele. Então, não ter marca própria... E aí eu estou falando marca própria, uma marca que você seja o dono, ele custa muito mais caro a médio e longo prazo. Tem um distribuidor que o caso foi olha que louco. Tinha todo o processo, todo o acordo, tudo perfeito. Só que ele vendeu a empresa. E quem entrou, que era um fundo de investimento, falou, não tem nada de... O acordo foi lá. Aqui é outra história. Nós não admitimos, nós não queremos, nós não vamos compartilhar nada. Aí entra um fundo de investimento, muda a regra do jogo. E você fica na mão. E aí você vai ter que dançar a regra do novo jogo. Então, assim... Cuida da marca. Cuida da marca. Antes de começar, né? Exatamente. E é a questão que... o trabalho que nós fizemos, voltando à questão do nosso cliente em comum, as pessoas não têm ideia o quão trabalhoso é criar uma marca e não é só proteger, é verificar se ela pode, ela está disponível. Nós passamos por listagens de 50, 100, 200 marcas. Nossa, foi... Né? Foram muitas marcas verificadas, né? Porque aí o que acontece? Não, decidimos, vai ser esse, registra. Não, porque às vezes aquilo que você... E eu falo que o cliente se apaixona pela marca. Então, o criativo ou quem faz consultoria, passa uma listagenzinha antes de mostrar para o cliente, é uma dica. Por quê? Porque na hora que o cliente olha, ele se apaixona, ele quer aquela, só que geralmente aquela não pode.
Então, façam toda uma análise antes. Análise da parte de consultoria para ver se comunica com o público, para ver se passa o propósito que quer passar, passa pelo jurídico, passa... E depois deixa o cliente para depois, né? E no nosso caso, não sei se você... Talvez de todos os projetos que eu fiz até agora, Vanessa, esse tenha sido o maior, sabia? Porque nós tínhamos como missão cercar a marca em quase todas as classes. Quase todas as classes, sim. Né? A gente só não cercou o serviço, e mesmo o serviço eu acho que tiveram alguns que nós cercamos. Teve alguns. E aí é a tal história, cercar marca custa muito caro. Sim. Não custa barato cercar marca, especialmente por conta do porte da empresa. Porque uma coisa é cercar marca quando o porte... Então, assim, nesse exato momento, você sabe quem é o empresário que está apostando no negócio e o que não está apostando no negócio. Sim, sim. Porque o investimento é tão alto, né? E isso tem que ser tratado com tanta competência, com tanta seriedade, que é bacana, né? No final é ter super bacana, dá um orgulho. Porque, você vinha, trazia, gente, esta não vai nesta classe. Então, então nós temos que mudar. Então vamos ver a marca tal. É um trabalho então, conjunto, é uma equipe, assim, super, é muito interessante. Super bacana. E quando a gente sai daqui pensando no mercado rapidamente nacional, e aí você quer marca para pequenos empresários, eu vou tirar os grandes players de mercado, um Pão de Açúcar, essas coisas, mas... Poxa, eu acho que a minha marca é muito boa, ela está tendo uma aceitação. Será que o público da parte de outros países é interessante? Aí começa um outro tipo de consultoria, né? Aí outro tipo de consultoria. Né? Porque quando a marca tem que sair da parede dela, e aí a gente tem um case muito bacana no mundo, que é a marca President Choice. Ela é da Loblaws, que é canadense, e num determinado momento a marca cresceu tanto que ela saiu das paredes do dono. Você encontrava essa marca em outros varejistas. Tá. De tanto que ela cresceu. Esse é um dos... Para quem gosta dessa coisa de marca, marca própria. A gente é um pouco apaixonada, né? E saiu, né? Mas aí você tem que cercar a marca fora do país. Fora do país. Aí você precisa, antes de entrar no país, você precisa saber se naquele país... Olha, a gente está indo agora, nós estamos fazendo... Todo ano nós fazemos as viagens técnicas, né? E nós levamos sempre um grupo de empresários, tanto donos de marca, fornecedores. O ano passado nós fomos para 4 países, disseram que eu era louca, então esse ano nós vamos só para 3. Mas mesmo assim, nós começamos em Amsterdã, vamos para a Inglaterra e terminamos na Espanha. A Espanha tem o Mercadona, que hoje o Mercadona, ele é a menina dos olhos de todo mundo. Todo mundo quer copiar o Mercadona. O Mercadona está com mais de 85% de marcas próprias hoje. Olha... E é case mesmo. E eles vão abrir pela primeira vez as portas do centro de co-inovação deles. Primeira vez que eles abrem. Eles não abriram nunca para ninguém. Eles vão abrir para nós. E aí, óbvio, nós temos fornecedores com produtos que são, por exemplo, mel da canastra, queijo da Serra da Canastra. É típico daqui. Sim. E dá para vender lá. Sim. Ou com a própria marca. Não necessariamente a marca própria, mas a própria marca. Primeira coisa a se fazer. Dá para registrar lá? Nem começa o processo, nem começa a vender. Porque você precisa entender se lá naquele país não tem uma marca similar, senão vai ter problema com o INPI. Não, e fato que a lei fala, e você deve saber disso, que quem comercializa, importa e exporta comete crime. Né? Então, quer dizer, não basta você ser o produtor, né? Aquele que, por exemplo, a empresa espanhola que queira levar, no caso, o queijo Serra da Canastra, a marca X, ele vai estar se prejudicando também aquilo e pode ser prejudicado com relação a trazer. Exatamente. E eu já tive casos internos no escritório que o produto foi barrado no porto, justamente porque não entra em terras, justamente porque está infringindo lei interna. Então, você tem direito no seu país, no meu não. É interessantíssimo isso, né? E às vezes as pessoas deixam para depois, como você disse. Eu fico feliz de ter, assim, de todo mundo pensar, todo mundo ter uma sinergia de pensamento, porque o que nós queremos, no final das contas, é que o negócio dê certo, que a marca cresça, proteger e que ele vá muito bem na marca própria dele. Eu acho que é isso que é o mais importante para o negócio dele, né? Ele tem que estar seguro que ele tem pessoas ao lado dele querendo a segurança do negócio dele. Exatamente. Só que ele tem que querer ouvir. Porque, querendo ou não, nem sempre, o bom nem sempre é só o que eu quero ouvir, né? Eu tenho clientes que a mercadoria estava
chegando, eu estava navegando, e eu falei, vocês vão deixar todo esse produto chegar aqui, vocês ainda não estão com o registro da marca? Então. Vocês vão colocar no ponto de venda sem o registro? Não, mas parece que não tem problema. Vocês comparece. Comparece. Vocês não podem fazer um negócio desse no tamanho que vocês têm. Nem pensar. Nem pensar. Com tudo que existe, a anterioridade e tudo mais. Mas olha o risco que vocês correm. O risco. O fornecedor, lá no país dele, vocês registraram a marca? Porque depois diz que o chinês, que não sei quem... Tá, mas e você, que é sério? Que a marca é tua? Sim. Registrou? Isso. Porque senão ele vai vender lá, né? Começa ele vendendo lá, porque está fabricando, já vende. Já vende. Então, assim, existem algumas coisas que você fala, poxa, e você sabe que na Bimapro a gente deu, por várias vezes, a gente fez um workshop sobre marcas. Mas aliás, Vanessa, vou pensar em um deles com você, para você vir falar um pouquinho do quanto é importante, sabe? Eu falo que é uma falar um pocão. É um pocão. De quanto é importante, né, esse cuidado. Eu falo que é uma conscientização, é um aculturamento necessário. Sim. Não é obrigado proteger marca, mas se você não protege, você está vulnerável. Exatamente. Então... Você sabe que tem uma coisa interessante, já te cortando? Imagina. O pessoal acha que porque registrou o produto na Anvisa, já é dono da marca. Sabia? Então, assim, meu produto é sujeito à vigilância sanitária. Então, eu registrei meu produto na Anvisa. A Anvisa não tem nada a ver. INPI. Não tem nada a ver. Ok, não vai poder registrar outro, mas até aí, nem você usa e nem o dono da marca usa. Mas sabia que isso muito acontece também quando o nome da empresa é o mesmo nome da marca? Porque ele fala assim, não, mas a minha empresa já tem esse nome. Fala assim, não, tudo bem, mas são os atos constitutivos. Confunde também do CESP, né? Com o INPI. Exatamente. Não, mas eu já... Não, tá registrado. Meu supermercado está registrado. Então, eu posso pôr a minha marca... Isso não tem nada a ver. Isso é junta comercial do Estado. Tem várias coisas que se confundem. Domínio na internet, perfil de rede social. Todo mundo fala, não, mas o perfil é meu. Não, mas o perfil não é marca. Inclusive, quando tem conflito, ampara-se na lei da propriedade industrial. Quer dizer, tem muita coisa aqui para devagar. Mas fico lisonjeada com o teu convite aí, para a gente poder participar junto nessa conscientização. Marcaremos. Agora, a gente está chegando no final. Porque, gente, que delícia. Tô aprendendo muito com você, Neide. De verdade. Imagina, sobre marca. Nossa, que delícia. Porque bacana. Tem casos interessantíssimos, né? Eu falo que eu aprendo com as pessoas que eu tenho contato, são histórias, são insights. Primeiro, eu já quero te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que sua vida é uma loucura, mas você separou um tempo para nós. Eu acho que foi bastante produtivo, que a gente possa fazer mais coisas juntas. E essa sua experiência para o nosso público, para o empresário, ou mesmo para o seu público, eu acho que é só enriquecedor. Né? E eu queria que você me falasse um pouquinho aquilo que você considera. Aqui foi separado 5 coisas mais importantes para pensar na criação de uma marca de sucesso. A gente só separou 5, mas a gente sabe que tem umas 30, né? Tem bastante. Tem que para a marca ter sucesso. Bom, primeiro é contratar uma boa agência de criação, né? Sim. Porque no ano de 2025, criar uma marca é um desafio absurdo, porque tudo que você pensa já tem, né? Sim. Tudo que você pensa já tem. Então, criar uma boa agência para... criativa mesmo, né? Criação mesmo, porque vai ter que pensar... Sair fora do óbvio, né? Sair do óbvio e com competência. Segundo, essa marca ter que conversar com o propósito do dono da marca. Quer seja uma indústria, quer seja um... não importa. Né? A marca tem que conversar com o propósito da empresa. Porque ela tem que passar, ela tem que conversar com o consumidor e ela tem que passar esse propósito. É muito comum hoje as marcas venderem propósito. Né? Escolher muito bem a empresa que vai fazer exatamente todo esse trabalho de proteção da marca. Né? De registro, de proteção. Não é só registrar. Conheço muitas pessoas que tinham registro da marca, empresas que tinham registro da marca, até pessoa física que tinha registro da marca e perdeu, porque não cuidou. Né? E aí tem publicações, tem uma série de possibilidades, né? Que lacunas, técnicos, né? E que não cuidou, Sim. Não fez a lição de casa e perdeu a marca. Né? Então, é super importante isso. Utilizar a marca de forma adequada, para aquilo a que ela se presta, né? Então, se você criou uma marca, use essa marca com responsabilidade. Porque
senão ela não vai ter, não vai conseguir alcançar o objetivo dela. E eu diria que, por fim, coloque nessa marca, pendurado a essa marca, produtos, obviamente, ou serviços que não prejudiquem essa marca em algum momento, porque está fazendo a construção dela. E construir uma marca é difícil e oneroso. E aí, depois, por um produto, por um serviço mal feito, se destrói toda a marca. E destruir a marca hoje... Basta 2 minutinhos. A marca destrói. A marca fica destruída. Então, esses são 5 cuidados que são os principais, eu acho que no comecinho, né? E pensando nesse último item que você falou, tomar cuidado com aquilo que você vai agregar à marca, porque às vezes, por uma economia, mantém-se o mesmo nome para uma série de produtos. E às vezes vale a pena pensar também em uma separação. Não vamos colocar todas as... E isso vai muito da estratégia de cada mercado, estratégia de cada empresário, né? Porque como a construção da marca é caro, para os meus clientes, eu costumo dizer, eu sigo muito essa questão da Kirkland, do Costco e outras, por exemplo, a Mercadona. A gente tem categoriza a marca, mas não dá para criar tanta marca. Então. Né? Até porque você tem que cercar ela em praticamente todas as classes, qualquer marca que seja, porque senão vão usar em outras não vai adiantar nada. Então, cria uma muito bem criada. No máximo 2, quando você tem um outro negócio que mas para marca própria, né? Para marca própria, o ideal não é criar tantas marcas. Assim, ao invés de ficar criando várias marcas, cuida da marca e cerca essa marca no país, fora do país, se quiser sair com ela, e cerca. Porque assim, não, mas eu vou gastar essa marca eu vou fazer com essas classes. Essa marca com essas classes. Usa a mesma marca. Né? A estratégia você aproveita, né? E aí ela conversa, a marca fortalece. As pessoas, o consumidor vai porque ali tem aquela marca e sabe qual é a seriedade daquela marca, onde quer que ela esteja. Se for no guarda-chuva, se for no eletrônico, se for no arroz, em qualquer lugar onde ela estiver navegando essa marca, ela vai entregar seriedade, ela vai entregar a promessa. Mas por isso que é tão importante a escolha dos fornecedores, porque às vezes o fornecedor do Dome Sanitário, por exemplo, produto de limpeza, se acontece alguma coisa, ele pode vir a prejudicar os outros itens lá na outra ponta. Mas aí para escolher direitinho é só contratar a Montesano Negócios. Eu acho ótimo. Contratem a Neide. Contratem. Isso. E olha, 43 anos de experiência de fábrica, eu vou no fornecedor, já sei se ele está maquiando ou não está maquiando. Eu acho ótimo. E aí dá para a gente minimizar o risco. Não tem risco zero, mas minimiza o risco. E é um investimento agora que a gente fala, não tenho tanto assim provento para isso, mas é agora ou é daqui para frente ter a vulnerabilidade. Então é assim, exatamente. É um investimento agora. São para todos ter marca própria? Não são para todos ter. Mas aqueles que se propõem a ter, se cercarem dessas 5 dicas aqui que a Neide deu, com certeza o caminho vai ser mais tranquilo. E com bons profissionais ao lado, que eu acho que esse que é o principal. Com certeza, né? Com certeza. Neide, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu sei, assim, de todo o seu tempo, da sua disposição, das suas palavras, dos seus insights. Foi maravilhoso. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu queria que você deixasse, por gentileza, as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Neide Montesano, né? E tem também a Montesano Negócios. E tem também a Bimapro, para quem quer saber mais de marca própria, né? Para quem quer saber o que a Montesano Negócios faz, e são alguns pilares que nós temos de trabalho, é só entrar na Montesano Negócios, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Google. A Bimapro, para quem quer conhecer mais sobre a Bimapro, bimapro.org.br. E é possível que todos se associem à Bimapro? Tem algum critério? Pessoas físicas e jurídicas. Tá. Por que físicas? Porque tem muito estudante que quer saber sobre marca própria, então nós acolhemos todos que queiram entender desse negócio no Brasil. E é possível, tem os eventos, participação em eventos? Tem muitos eventos, a gente faz agora uma imersão europeia, nós vamos fazer eu fui para uma Feira Bárbara, Feira Marca em Bolonha, e a gente vai fazer um pós-Feira Marca agora em abril, que vai ser muito bacana, a gente vai trazer dados que são muito, muito, muito interessantes, que eu não posso Claro, falar pode agora, dar um spoiler, não. Um spoiler do que a marca própria pode contribuir com a saúde de um consumidor. Olha só que interessante. Então, a gente fez um estudo muito bacana, a gente vai apresentar. Viajamos agora
para lá, para a Europa. No final do ano, nós temos um congresso super bacana, um congresso que, assim, a viagem que a gente faz são 8 dias de viagem, que é um verdadeiro MBA em marca própria, com 6 curadores que tem de melhor em curadoria de marcas próprias no Brasil. E o nosso congresso é sempre um congresso que traz muitos insights para quem participa. Que interessante. Bem Quando bacana. é esse congresso? O congresso é em outubro esse ano. Em outubro? Em outubro. E todos podem participar? Todos podem participar. É só entrar no nosso site, da Abimapro, no site da Abimapro, né, abimapro.org.br. E lá nós temos Você sabia que a associação Abimapro é a única que tem um robô marca própria e é o primeiro robô de uma associação no mundo? Não sabia. Nós temos um robô, o Mark. O Mark. O Mark é bonito, é lindo, o Mark. É o ChatGPT. Claro. Então, você entra no site da Abimapro e o Mark está lá para responder todas as dúvidas que alguém que quer entrar nesse nosso setor de marcas próprias entra, consulta, e se de tudo ele não souber responder, não se preocupem, porque nós retornamos com a resposta. Olha, muito vamos procurar interessante. saber e vamos retornar. Exatamente, que a gente não sabe de tudo, mas a gente vai atrás. Muito obrigada. Imagina, Obrigada, Neide, foi um prazer obrigada, enorme. foi um prazer. E sigam a Conesso nas redes sociais, acompanhem o canal da Conesso Marcas e Patentes, Instagram, Facebook, LinkedIn e no nosso canal. E com muito conteúdo, muitas pessoas interessantíssimas, trazendo insights para ajuda sempre do seu negócio. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.